essa brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Alô, alô, muito boa tarde, Globo Esporte. Em dia de jogo está no ar, sim, depois de mais de um mês. Temos bola rolando para um time mineiro, porque hoje o Cruzeiro joga contra o São Paulo pela FC Series. E o Gé tem muito mais, viu? Hoje tem clássico mineiro no vôlei. O Globo Esporte resgatou momentos marcantes de uma rivalidade gigante. E também tem copinha com classificação do Cruzeiro e com eliminação do Atlético. Mas vamos começar com a nossa conexão para os Estados Unidos. Conversar com o Rafa Potter, que está em Orlando em mais um dia de frio. E o Cruzeiro já está aí na cidade dos parques de diversão, não é isso, Potter? Muito boa tarde. Já tá aqui passando frio, viu, Lages? Ótima tarde para você, para todo mundo que tá acompanhando a gente. Só para atualizar, a sensação térmica neste momento é de 10 graus. Venta muito, então venta muito frio. Tá realmente uma temperatura muito baixa por aqui. E o jogo, vocês já estão vendo, a gente tá em frente ao estádio do Orlando City, porque hoje, logo mais, às 9h30 da noite, horário de Brasília, o Cruzeiro enfrenta o São Paulo. E o Cruzeiro já está por aqui. Chegou ontem, no fim da tarde, a gente estava lá acompanhando a chegada do Cruzeiro a Orlando, isso porque o Cruzeiro fez toda a preparação, né, os treinos desse início aí de pré-temporada, os primeiros treinos foram em Bradenton, que fica a cerca de 2 horas daqui de Orlando, e aí na chegada, claro que ele, o Gabigol, foi o cara mais festejado pelos torcedores que estavam ali na porta do hotel. Ele atendeu o pessoal, deu autógrafo, tirou foto, não só ele, tá, mas outros reforços também, o Bolassi, uma simpatia só, atacante que deve ser muito interessante também pra gente ver como é que vai ser utilizado pelo técnico Fernando Diniz na equipe, mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o time que deve entrar em campo contra o São Paulo, porque acho importante a gente falar aqui uma apuração do Gabriel Duarte do GE. Globo sobre o que o Cruzeiro acaba ganhando aqui com a FC Series, que na verdade todos os gastos são do clube. A apuração é que cerca de $1 milhão o Cruzeiro gasta para estar aqui, mas ganha com a ativação da marca internacional e também com o elenco aqui mais próximo nesse início de pré-temporada. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do jogo, Lages. Isso, segura o frio aí, Potter, que você volta para falar sobre a escalação do Diniz. Será que o Gabigol e o Dudu vão jogar? A Potter vai contar tudinho pra gente, viu? O Cruzeiro estreia hoje, gente, e sábado já tem o primeiro clássico do ano. É Galo contra Cruzeiro, 15h05 da tarde, com transmissão da Globo. Mas, afinal, que torneio é esse, FC Series, que levou os nossos 2 clubes de Minas Gerais para os Estados Unidos no início desse ano? É a própria Rafa Potter que vai explicar tudo pra gente na reportagem. Seria essa a definição de sonho americano? Gol do Gabigol. Para a torcida do Cruzeiro, sim. Ansiedade que só aumenta para ver e comemorar os primeiros gols de Gabriel Barbosa, que podem sair bem longe do Brasil, em uma cidade popular, pela diversão fora dos campos de futebol. As famílias que vêm para cá para assistir de toda idade vão ter uma experiência única. Acho que Orlando traz esse diferencial para cá, para todo torcedor ou fã do esporte, do entretenimento estar aqui curtindo e vivendo essa paixão e essa combinação, né, da magia de um parque com o nosso futebol. Essa combinação é a FC Series, torneio realizado em Orlando, na Flórida, que não vale título e não tem premiação, mas serve de pré-temporada para clubes do mundo todo. Nessa edição, além do Orlando City, time da casa, Flamengo, São Paulo, Atlético e Cruzeiro se enfrentam em jogos amistosos. Tem sido, assim, uma experiência muito positiva mesmo. Não consigo imaginar uma maneira melhor de iniciar a temporada do que está sendo agora. Parece que os jogadores que chegaram já se conheciam e já jogavam juntos há muito tempo. Na cidade onde o basquete ainda é o esporte que mais atrai torcedores, tem espaço pra gente que vai vivenciar no estádio o que é torcer de perto pelo time do coração pela primeira vez. É muita emoção, né? Porque a gente mora longe, não tem essa oportunidade de ver lá de perto. Eu sempre morei fora do Brasil
Aí é a minha primeira vez vendo o Cruzeiro jogar. Não consigo nem dormir direito. Ainda longe de ser tão popular quanto o basquete, o futebol tem atraído cada vez mais torcedores aqui em Orlando. Principalmente por conta do time da cidade, o Orlando City, que disputa a principal liga de futebol dos Estados Unidos. E alguns brasileiros nos últimos anos têm contribuído para o aumento dessa popularidade por aqui. No mural da história do clube no estádio, quem já passou e quem ainda permanece, Kaká disputou 3 temporadas por aqui. Entre 2015 e 2017, fez 25 gols. E a 6 vezes melhor do mundo Marta segue brilhando no Orlando Pride, a equipe feminina do Orlando City. Campeã no último ano, a brasileira renovou o contrato por mais 2 temporadas. Na vizinhança, tem mais gente ajudando a tornar o futebol popular nos Estados Unidos? Lionel Messi fez o mundo voltar os olhares para o Inter Miami. O Messi vindo para cá, você vê, por exemplo, Kim Kardashian, Will Smith e outros atores indo assistir. Aí você repercute no país e o pessoal, o que é esse fenômeno? Quero ver também. A grande expectativa para a FC Series que começa hoje é pelo clássico entre Cruzeiro e Atlético no sábado. Pela primeira vez, o duelo acontece nos Estados Unidos e há a expectativa de quebra de recorde de público em jogos de times brasileiros no torneio. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. Vai ser algo que esse estádio não viu tão facilmente. Vai ser interessante, né, no nível de rivalidade. É uma intertemporada diferente, confesso para você que nunca passei por uma temporada assim, né? Que são todas coisas para a gente pensar bem e ir sentindo o jogador, o desgaste dele, se ele já está numa condição razoavelmente boa para jogar. Entre a magia dos parques e a popularidade do basquete, o futebol de grandes estrelas também quer brilhar em Orlando. Bora de copinha agora porque tá rolando o mata-mata. Atlético e Cruzeiro jogaram ontem pela terceira fase. E aí, tivemos o mesmo placar nos 2 jogos, 3-1. Mas o Cruzeiro ganhou e o Atlético perdeu. Bora começar com notícia boa, a classificação do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou contra a Portuguesa lá em São Carlos. E aí, o Ciência cruzou, enganou o goleirão e fez 1-0 para a Portuguesa. Pênalti para o Cruzeiro, Janderson cabeceou na mão do Ciência. Kaique Kenji, filho do ex-lateral Kleber, empatou para o Cruzeiro 1-1. Mais um pênalti para o Cruzeiro, mão de Cadu no cruzamento do Felipe de Moraes. E Fernando fez 2-1 para o Cruzeiro. E o Felipe fez 3-1 para o Cruzeiro num golaço. Linda tabela, come no zagueiro e chute no cantinho. O Cruzeiro segue invicto na copinha e avançou para as 8ª de final. Olha que golaço, hein? Agora a gente vai passar para o nosso próximo assunto e a gente vai falar sobre rivalidade no vôlei. Hoje tem um jogão, gente. É Cruzeiro contra Minas, 9 horas da noite, no Sport TV 2, a casa do vôlei. Se liga na reportagem com momentos marcantes dessa rivalidade histórica. O Leal desqualificado pela agressão. E aí o tempo fecha. Nunca é só mais um jogo. Ih, rapaz, aí o Lopes perdeu a razão, né? Uma das grandes rivalidades do vôlei brasileiro. O Leal deu uma encarada no Otávio, hein? Esse jogo, se não é o maior, é um dos maiores clássicos do voleibol nacional. Cruzeiro e Minas. Os maiores vencedores da Superliga masculina. Eu tive a oportunidade de jogar dos 2 lados, né? E sei que realmente as equipes se preparam diferentes para esse jogo. Quando eles se enfrentam, os nervos ficam à flor da pele. Tem uma rivalidade e, cara, é gostoso. Acho que dá um gostinho a mais, um salzinho ali dentro de quadra. Tem que manter a cabeça no lugar. Às vezes vem uma provocação querendo desconcentrar a gente ali. Em alguns casos, jogadores perderam o controle. E o Leal empurrou o Henrique e vai ser divertido. Em 2014, o cubano Leal do Cruzeiro foi expulso. No caminho para o vestiário, discutiu com torcedores do Minas. Nessa partida, até os técnicos bateram boca. Piscininho com Marcelo Mendes. Em 2023, foi a vez do cubano Lopes do Cruzeiro perder a cabeça. Ele dá um tapa na cara do Paulo mesmo. Olha isso, gente, que absurdo. O Lopes foi expulso. Meses depois, ele abraçou a mãe do Paulo e pediu desculpas. Muito bem, muito bonito.
Na história dos confrontos, o Cruzeiro leva a melhor. Venceu as últimas 15 edições do Campeonato Mineiro, todas ganhando do Minas na final. Nesta temporada foram 4 duelos, com 3 vitórias do Cruzeiro. Hoje, os rivais vão se enfrentar aqui na Arena do Minas. Dono da melhor campanha, o Cruzeiro vai tentar superar o time que está mais tempo invicto na competição. O vice-líder Minas vem de 10 vitórias seguidas. Na véspera da partida, as equipes se encontraram no ginásio. O clima foi amistoso. Rolou até um papo entre os treinadores. É um cara que trabalha muito bem, a equipe do Minas, então a gente respeita muito, sem sombra de dúvida disso. A gente espera que será um grande jogo, um grande espetáculo. É jogaço do Sport TV 2, intervalo rapidão no Globo Esporte e a gente volta voando para Orlando para trazer a provável escalação do professor Diniz. Não sai daí, você não é nem doido. Globo Esporte está de volta e hoje é dia de jogo, galera. É Cruzeiro contra São Paulo, 9h30 da noite pela FC Series, com transmissão ao vivo do Sport TV. Bora voltar pro frio dos Estados Unidos, porque Rafa Porter tá pra lá. E é o seguinte, o cruzeirense tá querendo ver as grandes contratações em campo, Potter. O Diniz vai colocar os caras em campo. Você que tá acompanhando o treinamento, conta pra gente. Pois é, Lages, a gente não está conseguindo ver o treinamento de forma integral, mas a gente sabe que o Diniz está fazendo várias formações, utilizando várias formações nos treinos. E para hoje, dos 9 reforços que chegaram, 4 devem estrear. A gente preparou o campinho para o torcedor já dar uma olhada. O time que deve entrar em campo contra o São Paulo tem Cássio no gol, na lateral direita o William, e aí vem novidade. Ao lado do João Marcelo na zaga, Fabrício Bruno, na lateral esquerda o Marlon. No meio campo tem mais novidade, o Lucas Romero, o Matheus Henrique e o Eduardo deve estrear. E aí no ataque fica a grande expectativa, né? Porque tem o Matheus Pereira ali na frente e a dupla Dudu e Gabigol deve ser escalada, deve fazer a estreia na partida de hoje. Estamos aqui do lado de fora do estádio porque a gente só pode entrar 2 horas antes do início da partida. Mas a gente já deu uma olhada no gramado e tá um tapete. Marcelo Lages, volto com você. Boa, se proteja desse frio, Rafa. Muito bem, Cruzeiro avançou na Copinha, eliminou a equipe da Portuguesa e agora o Cruzeiro joga com o Bahia. E o Cruzeiro segue na cidade de São Carlos, hein? Cruzeiro ainda não mudou de cidade e o duelo com o Bahia, de novo, terá a transmissão da Cazé TV. E a partida quase que no mesmo horário da anterior, só que agora, 4 horas da tarde, São Carlos, Cruzeiro e Bahia, quinta-feira, hein? Amanhã já, é jogo a cada 2 dias e o time do técnico Luciano Dias buscando a vaga nas quartas de final da competição. O profissional aqui nos Estados Unidos, desde ontem, em Orlando, e o Cruzeiro terá um desafio hoje importante diante da equipe do São Paulo. Vamos ver o que fará o técnico Fernando Diniz, mas devendo aí promover as estreias de Fabrício Bruno, zagueiro, de Gabigol, de Dudu, e vamos aguardar se vem mais alguma novidade. A tendência é de que Fabrício Bruno forme a dupla de zaga com João Marcelo, William e Marlon nas laterais. Aí no meio campo tem Lucas Romero, tem Matheus Henrique, tem Matheus Pereira. A dúvida é se o Caio Jorge vai começar. Aí, se ele não começar, seria talvez até por um começo aí de trabalho mais forte. Ele que terminou o ano machucado, até fez alguns trabalhos normalmente na pré-temporada, mas se ele não começar é apenas por questão de ordem médica. Se ficar como uma opção, aí vamos ver quem o Fernando Diniz vai colocar para iniciar. Cássio é o goleiro, Gabigol também é uma das novidades, iniciando muito provavelmente. Dudu também, outra novidade, iniciando muito provavelmente, mas a expectativa é de que Fernando Diniz vá observar o máximo aí do elenco que ele tem à disposição nesses 2 amistosos. Hoje contra o São Paulo e sábado diante da equipe do Atlético Mineiro. O Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, chegou na noite de ontem, está com
o Cruzeiro, a partir deste momento, ficando até sábado, veio no avião particular e o Pedro acompanha então o Cruzeiro nessa estadia para 2 amistosos aqui nos Estados Unidos. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!